Bomba, bomba, bomba! Como vocês estão vendo o título do texto, Pochettino no Bahia, será? Será? O que eu acho, o que eu penso sobre repercutiu, está repercutindo muito na mídia, alguns canais estão repercutindo e o polêmico tem que deixar a sua opinião e vocês que estão aí também tem que deixar o comentário de vocês. O que vocês acham? Pochettino deve ir para o Bahia se caso essa proposta for verdadeira, for verídica? O Pochettino tem que sair do Fortaleza? O Pochettino é um jogador que merece ficar, que é um jogador decisivo do Fortaleza? É um jogador que, querendo ou não, a gente pode contar. O Pochettino é um jogador que, vamos dizer assim, que decide partidas. Vamos falar um pouco sobre isso. Mas saiu isso e a gente está repercutindo aqui. Eu coloquei o título do texto, Pochettino no Bahia, vai, fica ou vai embora? Fica ou vai embora? Na minha humilde e modesta opinião, o Pochettino, ele é um cara que, na minha opinião, é 8, quando não é 8, é 80. O Pochettino é um jogador que quando ele chegou no Lion, ele atuava como um meia. Ele jogou muito, jogou muito. Depois, ele perdeu muito quando o Juan Pablo Voivoda trouxe ele para marcação, coisa que eu não concordo, coisa que eu discordo completamente o Pochettino marcar. Eu era o crítico do Pochettino e sou um crítico do Pochettino. Por quê? Porque se ele é meio de campo, se ele é meio campista, ele tem que atuar como meio campista. Ele tem que ser o cara que bota a bola pro Lucero, que bota a bola pro Kaiser, que bota a bola pro Iago Pikachu, pro Marinho, pro Breno Lopes e pros atacantes que tiverem na frente. Concorda comigo? Mas não. No decorrer do tempo, o Pochettino estava atuando como volante e isso estava prejudicando muito ele. E eu dizia, o Pochettino está jogando mal, o Pochettino não serve para o Fortaleza. Por quê? Porque naquela posição que ele estava atuando, ele não estava rendendo. E o Pochettino, alguns jogos, jogou bem pra caralho, era um meio de campo, participava mais na frente, chegava mais na frente, estava participando mais do jogo. O Pochettino é um meia clássico, é um meia que tem que criar, tem que dar a bola para os atacantes, tem que dar dinâmica ao jogo. Eu acho que o Pochettino perdeu muito quando o Voivoda trouxe ele para ser volante. Para botar na mentalidade de ele ser um volante. Ah, mas o Pochettino sabe fazer isso muito bem. Beleza. Mas quando o atleta ele é contratado para uma posição, ele é contratado para ser meio campista. Ele não é contratado para o quê? Para, vamos supor, para ser um volante, ele foi contratado para ser meio campista. E meio campista tem que ser o quê? Tem que botar a bola para o atacante, deixar o atacante na cara do gol. E o Pochettino, de altos e baixos, o Pochettino foi um jogador que, na minha opinião, não foi um cara 100% decisivo, mas também não foi um cara 100% que diga assim, deixa esse cara embora. Não. O Pochettino, na minha opinião, se der espaço para ele, se der a oportunidade dele ser um meia, ele vai ajudar muito o Fortaleza. O Bahia, disseram que o Bahia tem interesse nele. A minha opinião, sendo bem realista, se tiver a proposta for boa, dê negócio pro Fortaleza e o Fortaleza vá atrás de outro no mercado, gente. A realidade é essa. A gente não pode ficar aqui sendo viúva de jogador. Eu, na minha opinião, o Pochettino, para mim, ele poderia ir, na minha opinião, na minha modesta opinião, para mim, o Pochettino deveria ir. Deveria ir. Por quê? Porque, das vezes, quando surge uma proposta dessa, o jogador fica insatisfeito. Lembramos quando veio aquela nessa mesma situação que está se referindo agora, o Carlos Alexandre veio a do Palmeiras, ele não foi, ficou insatisfeito, abaixou o seu rendimento, jogou um pouquinho ali, aquilo outro, e acabou indo para o Bahia no final do ano. Então, se um jogador tem um interesse de ir, tem proposta, e ele quer ir, gente, tá tranquilo, libera o atleta, entendeu? Para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Caio Alexandre. A mesma coisa que aconteceu com o Caio Alexandre. Entendeu? Então, eu acho que matar um café, que o Pochettino é um jogador que, na minha opinião, ele é 50-50. Ele é 50-50. Do Fortaleza, o Pochettino é 50-50. Muita gente vai discordar do meu comentário. E você acha que o Pochettino deve ficar
o Pochettino ajuda muito o Fortaleza? Na minha opinião, o Pochettino é isso aqui, ó, 50-50, entendeu? E o que você acha? Comenta aqui embaixo. Pochettino deve sair? Pochettino deve ficar? Comenta bastante aqui. Gente, se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações. Quando bater a meta de 2.000 inscritos, vamos estar sorteando uma camisa oficial do Fortaleza Esporte Clube. Tamo junto! Polêmico trazendo informação para vocês.